Elias se viu solitário e foi se esconder nas cavernas do monte para não morrer. Mas ele não estava só. No Monte Horebe, o profeta Elias ouve do Senhor. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus nunca deixou a humanidade sem a oportunidade do caminho de volta para Ele. Auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. O governo arrecada 69 bilhões de reais em mega leilão do pré-sal e apresenta novo pacote econômico no Congresso. Ibama e Defesa Civil confirmam vazamento de óleo na divisa entre Bahia e Espírito Santo. Pesquisadores lançam plataforma marítima online capaz de prever desastres ambientais no país. Em entrevista de despedida do Atlético Paranaense, o técnico Thiago Nunes diz que não negociou com nenhum clube. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. Hoje pela manhã, sem concorrência, a Petrobras venceu no Rio de Janeiro o tão aguardado leilão de petróleo e gás, o maior da história. A rodada era referente ao excedente da cessão onerosa do pré-sal e o governo previa arrecadar até 106 bilhões de reais com bônus de assinatura. Mas o valor ficou em 69 bilhões, já que 2 campos não receberam ofertas. Ainda assim, este é o maior montante já arrecadado em um leilão com pagamento por direitos de exploração de petróleo. O bloco mais cobiçado, de Búzios, teve apenas um lance de 68 bilhões de reais, feito por um consórcio formado pela Petrobras com 90% e por 2 semi-estatais chinesas, sendo 5% cada uma delas. E ainda com notícias ligadas ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros fizeram nesta terça-feira, em solenidade realizada em Brasília, um balanço desses 300 dias de governo. Confira. A cerimônia, que lembrou os 300 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro, teve a presença de todos os ministros, entre eles o ministro-chefe da Casa Civil, que fez um balanço de algumas ações que contribuíram para a retomada do crescimento do Brasil. Está aí o revogaço, a lei da liberdade econômica e a digitalização dos serviços. O governo, através do Poder Executivo, e o Parlamento brasileiro,
Câmara e Senado passam a discutir a refundação do Estado brasileiro através da PEC que trata do Pacto Federativo. Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro relembrou a viagem recente à Ásia e ao Oriente Médio para atrair investimentos para o país e comentou sobre a mudança na imagem do Brasil perante o mundo. Na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, foi o terceiro contato meu com ele, e ele falou que eu não voltaria, nós não voltaríamos de mãos abanando para o Brasil. Até aquele momento, ele já tinha investido quase 200 bilhões de dólares em alguns países do mundo. E tinha investido 0 na América do Sul. E no dia seguinte, o Onyx anunciou que ele investirá no Brasil 10 bilhões de dólares. Bolsonaro também assinou alguns decretos, entre eles o projeto de lei que trata da desestatização da Eletrobras e a medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel-moeda, moeda metálica, cadernetas de passaporte e impressão de selos. O presidente também assinou o decreto que amplia o programa Forças no Esporte e o projeto João do Pulo do Ministério da Defesa, em parceria com outros órgãos. O dia de ontem foi marcado por várias ações do governo, então, e para marcar, então, esses 300 dias, o governo federal também entregou ao Congresso um conjunto de medidas de ajuste fiscal para alcançar o crescimento sustentável. A ideia é controlar as contas públicas, aumentar a capacidade de investimentos da União e descentralizar recursos, repassando 400 bilhões de reais aos estados e municípios nos próximos 15 anos. O presidente Jair Bolsonaro entregou nesta terça-feira pessoalmente o pacote de reformas pós-previdência, chamado de Plano Mais Brasil. A expectativa do governo é de que as medidas sejam aprovadas e entrem em funcionamento já em 2020. Em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. O pacote prevê propostas de emenda à Constituição para a regularização das contas públicas. São 3 PECs, a do Pacto Federativo, a chamada emergencial e também a PEC dos fundos públicos. São 3 PECs enviadas para o Senado, uma PEC enviada para a Câmara, uma PEC para a Comissão Mista, e um projeto de lei. Os textos enviados ao Congresso Nacional propõem medidas de reestruturação das ferramentas dos governos estaduais e municipais, cortes nas despesas públicas e também a revisão e utilização de fundos públicos, com um impacto de cerca de 670 bilhões de reais. Cada uma delas tem uma ênfase. A primeira ênfase é o orçamento federal que vai ser gasto no ano que vem. O governo deixou claro onde que ele vai gastar, principalmente na saúde, na educação, no saneamento e na segurança, em parceria com prefeituras e governos do estado. Então ele tem uma transparência maior, quer dizer, trabalhando junto onde a necessidade está lá na ponta, como disse o ministro e o presidente. O segundo enfoque, ele diz respeito também a gatilhos automáticos sobre a questão do gasto em si, né? Porque existe uma lei da responsabilidade fiscal no Brasil, que vai desde prefeituras, governos do estado à presidência da República, que cada vez que se passa dos 60% dos gastos do que foi arrecadado com folha de pagamento, é preciso fazer alguma coisa, porque senão esse dinheiro vai faltar em coisas que o governo tem que fazer. Então também foram anunciados alguns gatilhos automáticos que aqueles estados e municípios que estiverem nessa situação, eles têm que se mexer. E a última é mais relacionada à dívida pública. O governo quer dar garantias ao investidor de que as obrigações que o governo federal tem com credores, com bancos e aqueles que compram títulos públicos vão ser honrados. Então mais de 200 bilhões de reais já foram selecionados para dar garantia que o governo cumpre as suas obrigações, porque senão isso afeta a taxa de confiança do investidor e pode enxotar tanto o investidor brasileiro quanto o investidor internacional. E por que isso é importante? Porque daí a economia cresce.
As mudanças no Pacto Federativo propostas em uma das PECs prevêem a incorporação a municípios vizinhos das cidades com menos de 5.000 habitantes e a arrecadação própria menor que 10% da receita total. 1.254 municípios que não possuem capacidade de se manter sozinhos podem ser incorporados nesta mudança. O impacto das aprovações das reformas propostas nesta semana não devem ser sentidos de imediato pelo cidadão, já que os resultados são esperados a longo prazo. Por isso que também é um dilema para quem preside o país, o governo federal, o governo do estado, o governo do município, eles têm um dilema que eles têm que continuamente estar explicando como as coisas funcionam, que explicando essa demora que acontece. E no Rio de Janeiro, o impasse sobre a linha amarela continua. Depois que a Câmara de Vereadores aprovou ontem a doação da linha amarela para a Prefeitura, o Executivo Municipal voltou a liberar a passagem de veículos nos 2 sentidos da via, que liga a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ao centro da cidade e ao Aeroporto Internacional do Galeão. Às 11 da noite de ontem, agentes da Prefeitura retiraram as cancelas reconstruídas pela concessionária Lança na semana passada. Também foram colocados cones para impedir a passagem pelas pistas com cobrança automática. E hoje em São Paulo, a Prefeitura publicou no Diário Oficial uma portaria que autoriza os taxistas a cobrarem a bandeira 3. A tarifa corresponde ao aumento de 30% ao valor cobrado da bandeira 2. O Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo é contra a medida. Apesar de ser opcional, a cobrança só poderá ser ativada em viagens iniciadas na saída de grandes eventos, como shows, eventos esportivos, congressos e feiras. Esses eventos terão que ser cadastrados previamente no Departamento de Transportes Públicos. O taxista terá que, obrigatoriamente, avisar o passageiro sobre a cobrança antes da viagem a ser iniciada. E ainda em São Paulo, a Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Os alvos eram, na maioria, imigrantes da Tanzânia, na África, que vivem no Brasil e enviavam cocaína ao exterior pelo aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram expedidos 9 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão em São Paulo e também na Bahia. A estimativa é que a quadrilha movimentou 820 quilos de drogas somente no aeroporto. E no próximo bloco você vai ver que um novo relatório aponta que o vazamento de óleo chegou a uma cidade na divisa com o Espírito Santo. Os detalhes daqui a pouquinho. No Opinião em Debate desta semana, vamos falar sobre a Lei das Palmadas. Você é contra ou a favor? Eu não sou a favor que batam na criança de deixar marcado, isso não. Mas um corretivo, de certa maneira, às vezes vem bem a hora. Ano passado, 2018, dados de 2018, mais de 151 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. É possível uma educação com respeito, é possível uma orientação que não envolva a violência. O tema é polêmico, divide a opinião popular, por isso vamos receber especialistas favoráveis e contrários. Não perca. O Opinião em Debate é nesta quarta-feira, à 00:30. Agora, 7h14 pelo horário de Brasília. O Mundial News está de volta. Lembrando você também que estamos ao vivo nas redes sociais. E olha só, informações divulgadas hoje pelo IBAMA e pela Defesa Civil apontam que os fragmentos do óleo que atinge o litoral do Nordeste chegaram a Mucuri, ao sul da Bahia. Mucuri é o município mais ao sul do estado baiano e faz limite com o Espírito Santo já. De acordo com a Defesa Civil, desde o início da semana são recolhidos pequenos fragmentos na praia. Apesar do IBAMA e da Defesa Civil da cidade confirmarem a chegada do óleo, a Prefeitura de Mucuri nega que as manchas tenham chegado até o local. E
E o aumento da quantidade de tragédias como essa do óleo e outras ambientais fizeram com que pesquisadores da Universidade Federal do Paraná lançassem hoje a plataforma online Observatório Brasileiro do Mar. A ferramenta deve ajudar a prever a possibilidade de desastres naturais e acidentes em todo o litoral do Brasil, principalmente nas regiões do Paraná e de Santa Catarina. O desastre ambiental com o vazamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro trouxe à tona a falta de mecanismos para a identificação destas ocorrências, que tem como consequência a demora para a tomada de decisões do contingenciamento dos danos. No Paraná, uma pesquisa financiada pela União Europeia se transformou em uma ferramenta para análise das ocorrências na costa brasileira. Chamado de Observatório do Mar, o projeto expõe informações dinâmicas sobre as regiões costeiras do país. A gente, no Centro de Estudos do Mar, teve a iniciativa de escrever uma proposta em parceria com a Invex, Engenharia e Consultoria, e o próprio Instituto Superior Técnico. E era uma proposta que era para o mundo inteiro, o edital era aberto para o mundo inteiro, e a gente conseguiu ganhar esse financiamento, então, para criar esse observatório aqui na costa do Brasil. Se, por exemplo, ocorrer um acidente com vazamento de óleo na nossa costa, a gente tem um grau de detalhe que a gente pode prever se, por exemplo, vai atingir a Ilha do Mel, vai entrar dentro do estuário ou não, para poder conter, então, antes do óleo atingir áreas sensíveis como manguezais. A gente consegue ter diversas informações com uma precisão de alto nível, para correntes marítimas, para a temperatura do mar, para a salinidade da água e para outras variáveis também como a qualidade da água. Com o sistema desenvolvido aqui no estado do Paraná, vai ser possível fazer a previsão de desastres como o ocorrido na costa do Nordeste brasileiro. Uma ferramenta que pode auxiliar na contenção de vazamentos de óleo e desastres naturais. Do Nordeste, a gente viu que o óleo foi derramado lá no aproximadamente dia 28 de julho. E chegou à costa só no dia 30 de agosto. Então, se a gente tivesse um sistema de monitoramento que detectasse esse vazamento, a gente poderia prever para onde o óleo iria, então dar essa informação para as instituições responsáveis em conter o óleo, então para atuar na região correta e também para avisar, para se prepararem na zona costeira. O programa é aberto ao público, que tem acesso às informações geradas por satélite e outros recursos integrados internacionalmente. Pescadores que tenham interesse em saber as condições do mar para sair para sua pesca, ou mesmo para pesca esportiva, então saber se as condições do mar estão boas para navegação ou não. Também a população que trabalha dentro dos estuários, da Baía de Paranaguá, por exemplo, saber como deve estar a movimentação da água, se vai ter uma maré mais alta ou mais baixa. Então, isso também a gente pode prever aqui, esses dados estão completamente disponíveis. E também para empreendimentos de aquicultura, então cultivos de peixe, cultivos de camarão, cultivos de ostra. A gente mostra essas informações, por exemplo, de salinidade, que ajuda a definir locais que são mais propícios para a implantação desse tipo de estrutura, desse tipo de empreendimento. Que a tecnologia, então, possa vir ajudar na prevenção de desastres ambientais, já que estamos acompanhando tantos nos últimos tempos, né? E veja só esse caso. Uma cuidadora que mora na Grande Vitória descobriu aos 46 anos de idade que o homem que acreditava ser o seu pai é, na verdade, a pessoa que a sequestrou quando ela tinha apenas 2 anos no interior de São Paulo. A descoberta veio só depois da morte do homem, quando Simone Lopes Garcia resolveu investigar a própria história. Durante toda a vida, ouviu do pai que a mãe havia morrido, mas nunca acreditou totalmente nisso. Também tinha dúvidas sobre antecedentes criminais dele, porque ele era um homem muito violento e que a agredia. Simone agora procura pela mãe biológica, Neide Aparecida Pereira, que ela sabe que hoje tem 66 anos, caso esteja viva. E uma mulher de 36 anos foi encontrada morta na cidade espanhola de Foz, na província de Lugo. Minaene Franco é natural do Tocantins e vivia na Espanha há 14 anos. O filho dela, um adolescente de 16 anos, está detido no país suspeito do crime. A família agora tenta encontrar uma forma de trazer o corpo para o Brasil. O Itamaraty informou hoje que o Consulado-Geral do Brasil, em Barcelona, acompanha o caso e está em contato com familiares da brasileira, porém não pode fornecer mais informações sobre este caso, então. E ainda com notícias do exterior, confira agora o que é destaque no noticiário internacional desta quarta-feira.
Começamos o Giro Mundial desta quarta-feira com notícias da Tailândia. Na manhã de hoje, 15 pessoas morreram em um ataque atribuído a separatistas muçulmanos. Este foi um dos ataques mais mortíferos do conflito que abala o sul do país há 15 anos. O combate já causou mais de 7.000 mortes, mas os atentados estão menos frequentes desde o golpe de Estado de 2014. Na Jordânia, 3 turistas do México e 1 da Suíça foram esfaqueados no final da manhã de hoje. Outros 4 jordanianos também foram feridos. O suspeito foi preso logo em seguida. Autoridades informaram que as pessoas tiveram ferimentos moderados a graves. As causas do ataque estão sendo investigadas. Indo para a China, um político pró-Pequim foi esfaqueado em Hong Kong enquanto fazia campanha na tarde de hoje. O homem, que é membro do Conselho Legislativo local, teve um ferimento de 2 centímetros de profundidade. O fato aconteceu quando o manifestante pediu para tirar uma foto. O candidato está internado e seu estado de saúde é considerado bom. Na Inglaterra, o Palácio Buckingham anunciou hoje que as novas roupas confeccionadas para a Rainha Elizabeth II não devem mais utilizar peles verdadeiras de animais. A decisão, entretanto, não vale para as vestimentas que já estão no guarda-roupa da monarca. A notícia agradou ativistas dos direitos dos animais, que já criticavam a imperatriz pelas peças da sua coleção de roupas de grife. Fechando o Giro Mundial. Sabe aquela frase de que toda mãe é igual, só muda o endereço? Quem a criou não conhecia uma mãe como a interpretada por Cate Blanchett em Cadê Você, Bernadette? O filme estreia amanhã nas telonas. A atriz, vencedora de 2 Oscars, dá vida à personagem que já foi considerado um gênio da arquitetura, até que resolveu se isolar do resto do mundo. O longa agradou a crítica que acompanhou sua pré-estreia e promete fazer o público dar boas gargalhadas e se emocionar com a história. Na quinta-feira, o tempo se mantém estável. Previsão de chuvas moderadas pela manhã no Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e na metade norte do Rio Grande do Sul. Na parte da tarde, as chuvas ganham intensidade e se espalham para as demais regiões, deixando em alerta para temporais e chuvas volumosas, principalmente entre o fim da tarde e a noite, nos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro. No sul de Goiás, no Triângulo Mineiro e no sul de Minas Gerais também há riscos para fortes temporais. O dia amanhece frio em Curitiba com mínima de 14 graus. Em São Paulo, a temperatura mínima vai ser de 18 graus e no Rio de Janeiro de 22. À tarde, a temperatura esquenta na maior parte das regiões. Em Porto Alegre chega aos 27 graus, em Belo Horizonte aos 32 e em Goiânia aos 31 graus. E o Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes para falar de esporte. Você vai ver que o técnico Thiago Nunes fez entrevista de coletiva de despedida nesta quarta-feira. Os detalhes daqui a pouquinho. A Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito escolheu em 2019 para homenagear a Rede Mundial de Comunicação InterTV e o seu idealizador apóstolo Valdemiro Santiago, com a condecoração ao empreendedorismo nacional e personalidade de destaque no desenvolvimento da sociedade brasileira. Minha comunicação, ela só pode chegar ao povo se Deus me der uma coisa e Ele tem dado. Parabéns aos colaboradores e telespectadores. Rede Mundial, a rede que ultrapassa fronteiras.
E agora é a hora do esporte. Vamos começar a quarta-feira falando do técnico Thiago Nunes. Parece que a ida dele ao Corinthians não passava de boatos. Marcos de Pato, boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite a você que nos assiste. Pelo menos foi o que ele falou, Thaís. Nessa quarta-feira, o técnico Thiago Nunes reuniu a imprensa para falar sobre a saída dele do Atlético Paranaense. Nossa equipe esteve presente para acompanhar a versão dele sobre esse que foi um dos principais assuntos do Noticiário Esportivo Nacional da terça-feira. E antes do início da entrevista, ele agradeceu à torcida e ao clube pelo período vitorioso em que esteve à frente do rubro-negro paranaense. E explicou os motivos que o levaram a deixar o clube. 2 anos e meio de convivência, né, e essa convivência, da maneira que o treinador no Atlético ele é exigido, ela gera naturalmente uma intensidade muito grande de convivência. Gera desgaste, gera embates, né, embates positivos que fazem o clube crescer. E quando você consegue passar por etapas importantes dentro do clube, que é sair da formação, conseguir, né, ascender a equipe principal, conquistar, né, e de forma, né, eu diria, importante, marcar o nome na história do clube, eu me senti como completando um ciclo, né, onde eu consegui atingir as etapas que foram me propostas, que foram desafiadas para mim, e a não permanência para 2020, né, passa por isso, pela busca de novos desafios, pela busca de conseguir, né, me provar com o momento positivo que o clube se encontra, com as conquistas que teve, um final de ano maravilhoso, onde o clube se encontra no G6 do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Libertadores, já campeão da Copa do Brasil, já com as conquistas que vocês sabem que tivemos anteriormente. Eu me senti muito à vontade para comunicar ao presidente Petralha que não ficaria para 2020. E me coloquei à disposição dele, né, com todo o interesse e intenção de permanecer até 8 de dezembro, para colaborar no processo integral da transição para a chegada do novo profissional. Ele não aceitou, e está no direito de não aceitar, naturalmente, mas eu vejo que no futebol a gente não tem mais espaço para uma rivalidade entre o treinador que sai e o treinador que chega. Por isso que eu me coloquei à disposição, pensando muito no clube, e tentei ao máximo antecipar esse processo, né? Queria que essa resolução já fosse tomada desde o mês de outubro. Aí uma saída cheia de polêmica, né? E um indício desse desgaste mencionado pelo treinador foi durante uma entrevista depois da primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Internacional. Naquela situação, o treinador alegou estar cansado, muito cansado. Bom, e Thiago Nunes também falou sobre o futuro e negou uma negociação com o Corinthians. Não chegou proposta alguma para mim do Corinthians. Tá? Todas as especulações, contatos chegaram e têm chegado diretamente ao meu agente, o Luiz Paulo. Ele que tem tomado frente disso aí já há algum tempo, né, e até por pedido meu, eu sempre evitei, né, e isso é fácil de tirar saber em termos de informação. Não conversei com nenhum dirigente do Corinthians, não conversei com nenhum representante do Corinthians, não conversei com nenhum representante de clube algum nesse meio tempo, muito preocupado com a responsabilidade que eu tinha frente ao Atlético. E com a saída do Thiago Nunes do Atlético, o time vai ser comandado por Eduardo Barros contra o Cruzeiro nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Baixada. Ele assume o Furacão de forma interina até o final do ano, ao lado de Rogério Corrêa, técnico do time Sub-17 e campeão brasileiro pelo clube em 2001. Já o Corinthians, provável destino de Thiago Nunes, vai jogar em casa contra o Fortaleza às 7h30 da noite, sob o comando de Diego Coelho. Vamos conferir aqui na tela os outros jogos da noite desta quarta-feira pela 31ª rodada do Brasileirão. Aí o jogo do Corinthians que a gente acabou de falar, às 7h30 da noite contra o Fortaleza. Às 8 da noite tem Atlético Mineiro e Goiás no estádio, na Arena Independência. O Santos recebe o Avaí na Vila Belmiro às 9 da noite. E mais 3 jogos às 9h30 da noite. O Atlético Paranaense recebendo o Cruzeiro na Arena da Baixada. Em São Januário, o Vasco recebe o Palmeiras. E o Bahia, a Chapecoense, às 9h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova. E agora o assunto é a Taça Libertadores. A gente noticiou ontem aqui no Mundial News que o novo palco da final da competição estava em discussão na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.
E o local da decisão está definido. O jogão entre River Plate e Flamengo vai ser no Estádio Monumental de Lima, no Peru. A decisão saiu depois de uma reunião que durou cerca de 5 horas. Participaram do encontro os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landim, e do River Plate, Rodolfo Donofrio, além dos presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e da AFA, Cláudio Tapia. Um fator decisivo para a escolha do novo palco da decisão é a capacidade do estádio, de 80 mil pessoas. Lembrando que a final estava inicialmente marcada para o Estádio Nacional em Santiago, onde cabem 50 mil pessoas. Mas os protestos que abalam o Chile há mais de 3 semanas impossibilitaram a disputa da partida por lá. E esses são os destaques do esporte desta quarta-feira, Thaís. Volto com você. Tá certo, Marcos de Pato, obrigada. Uma boa noite para você. Nos vemos amanhã. E para você de casa também, muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Eu te espero. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797.